Vamos falar de casamento, meu povo, que é um assunto que, vou te contar, dá pano pra manga, dá pano pra um enxoval inteiro. Dá assunto para muitas lives, né? Muitas lives. Muitas, verdade total. E a gente espera muito que as pessoas participem, mandem sugestões, perguntas, dúvidas, até ideias mesmo, porque todo mundo, né, que tem um casamento, que tem um relacionamento até, pode se Lilian, posicionar com querida, relação a isso, né? Muito fácil, muito tranquilo. Lilian Querulli, ai que é, beleza. eu queria começar dizendo que é uma alegria estar trabalhando com o Thiago de novo, meu primeiro parceiro do CPHB. Estava junto quando Verdade. eu criei o CPHB, né? Quando a gente começou essa função de abordagem centrada na pessoa aqui em Brasília. O Thiago foi meu número dois. Foi a única vez que eu consegui aumentar de uma vez só 100% da população de ACPistas em Brasília. Verdade total. É, e foi uma honra. A Muito Ana, bem. a gente tem uma história muito bacana. É quase um casamento, né, Ana? Fico com medo de falar O, algumas o, coisas o, que o pessoal vai é, interpretar, né? Mas é quase isso. é verdade, muito bom. Flavinho entrando também. Muita gente que casou, né, depois da época que foram meus alunos lá, né? E uma das coisas que a Bacana. gente pode começar registrando é que Tiago e sua digníssima esposa se conheceram no CPHB, né? Começaram a namorar no CPHB como alunos do CPHB também. Verdade. Verdade total. Bom, deixa eu fazer uma introdução rápida aqui. Eu sou o Thiago, sou o dono da TLD Vídeo, é uma empresa produtora de vídeos. A gente se especializou em casamentos ali nos idos de 2008. Começamos trabalhando. A minha primeira parceira de trabalho está aqui também, a Lorena Monjardim, esposa do Rafael Noleto, da Monjardim Noleto Fotografia. Fizemos o primeiro casamento na companhia deles e dali de 2008 para cá já foram mais de 600 eventos filmados. Então são 600 famílias que a gente viu nascer e muitas e muitas e muitas delas a gente acompanha ainda hoje nas redes sociais aí. E aí, né, tive essa vontade de falar, cara, as pessoas casam aqui e depois tem uma questão de mudança, né, de quanta coisa muda quando a gente casa. Falei sobre isso num stories meio despretensioso e começou a surgir esse evento que a gente está fazendo aqui hoje. A Ana Lúcia foi logo convidada, que não tinha dúvida que era a melhor pessoa para falar sobre isso do que ela. E aí eu preciso que você fale um pouquinho de você também, Ana. Bom, as pessoas me conhecem, né? Algumas, eu sou Ana Lúcia Palma, sou dona do CPHB, Centro de Psicologia Humanista de Brasília, psicoterapeuta individual, de casais, de família, e me senti muito honrada de poder trabalhar de novo com o Tiago. E a ideia é que a gente soube, né? A gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas antes de casar se há vida depois do casamento e como é essa vida depois do casamento. Então a gente resolveu fazer essa brincadeira, né? Trocando o a artigo por a com H e acento verbo, para a gente conversar um pouco. São muitas questões na verdade, eu gosto sempre que as pessoas nos digam quais são as suas principais dúvidas, quais são as suas principais inseguranças, para ver o que a gente pode conversar a respeito, porque casamento tem uma coisa que é batata. Se não conversar, dá ruim. Então, a primeira coisa assim, tem que conversar para se entender, né? Então, eu estou disponível aí por onde você quiser começar, Tiago. A palavra é sua, Legal. enfim. Vamos lá. Como eu disse, né, a gênese dessa história veio de um post em que eu falava sobre mudanças e eu defendo, continuo defendendo de certa forma. É claro que há um viés, há um contexto para se falar isso, mas eu defendo que ninguém consegue mudar a outra pessoa. Eu não consigo mudar. Uhum. Eu não sou o responsável pela mudança da outra pessoa. Eu não consigo me considerar como o agente de mudança do outro, muito ativo, né? Assim, como ela mudou porque eu quis. Eu duvido um pouco disso, eu duvido bastante disso. E de repente a gente pode começar a falar sobre isso, porque casamento acaba implicando mudança, nem que seja de casa, né? Você sai da casa dos pais, a outra pessoa, seja mulher, homem, enfim, sai também da casa dos pais, sai de uma situação e vive uma outra. E aí vem um negócio que você colocou num post, que eu queria começar por ele, que é a questão da matemática do casamento. Eu achei
Excelente isso aí. A gente já falava disso na época dos nossos cursos lá, Sim, dos nossos encontros. E aí, na matemática do casamento, um mais um, todo mundo sabe aí matemática básica, um mais um, em tese, é dois pela matemática. Só que na do casamento a resposta é diferente. Inclusive, nós estamos agora com 11 pessoas assistindo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. legal. Eu vou comentar sobre isso e queria comentar também que você fez duas colocações e as duas são muito interessantes. Então, tem a matemática, mas eu não quero perder a anterior, que um dos principais erros que a gente pode cometer antes de casar é acreditar que porque a gente casou, o outro vai mudar. Na verdade, todo mundo vai mudar. O que a gente não sabe é se vai mudar no sentido que a gente desejava, né? Então, a mudança virá. Todo mundo muda o tempo todo. Mas não dá para achar assim que o outro vai mudar para então ficar como eu queria, né? Porque A esse as lado. mudanças acontecerão e nem sempre são para aquilo que eu queria. Então, o mais legal, antes da gente pensar em eu vou casar e depois ele vai mudar para o que eu queria, eu já estou casando com alguém que eu aceito como é, né? Porque a gente ama e não ama por nenhum motivo. Não ama se, não ama quando, não ama porque. A gente ama, ponto. E a gente ama tudo. E casamento, né, é pacotinho. A gente casa com a pessoa, casa com a família da pessoa, casa com as manias que a gente não conhece ainda, porque a gente só É, conhece como namorado, como noivo e tal, né? E a gente casa com o pacotinho todo. E ama a pessoa com todo o seu pacotinho. E aí, quando a gente fala na matemática do casamento, era uma concepção mais antiga, quando eu me dei conta disso, porque as pessoas falavam muito de casar para encontrar a outra metade da laranja, casar para se uhum. completar. E até assim, as histórias infantis, né? Se a gente pegar o soldadinho de chumbo, por exemplo, que se joga na lareira e se funde. Aliás, a bailarina se joga na lareira e se funde com o soldadinho de chumbo para formarem um coração só. Então, isso nos dava muito a ideia de uma anulação do indivíduo, né? E uma fusão com a outra pessoa, como se agora nós dois fôssemos ser uma coisa só. Na verdade, não é isso, né? O número dois sozinho, ele é um número só, mas o mais legal de um casamento é cada um continuar sendo inteiro para juntos caminharem, né? Então, eu digo que a pessoa, quando casa, ela continua sendo um ser inteiro, como era antes, casa-se com outro ser inteiro, né? E juntos vão constituir uma terceira personalidade, digamos Excelente. assim, que é o interesse do casal, o interesse da família, né? Porém, sem perder identidade, sem perder individualidade. É por isso que eu sempre digo, no casamento, um mais um não Mais é igual um. a dois, é igual a 11. É legal porque graficamente está representando bem isso, né? Quando você junta um com um e sai 11, não sai, sai além de um e o outro, um outro, que é o 11. Isso, É isso. um e 11, são três, né? São três, são três. São dois que viram três, na verdade. É um outro um e um 11, né? É verdade, E é um isso aí. 11. E aí depois começa a vir filhos em casamentos que têm filhos, porque também não é uma obrigação. E aí você já tem uma outra estrutura totalmente diferente, né? Aí você tem Bem cento e interessante. onze, 1111, por aí vai. Muitos outros. Cada Vai vez mais somando de um em um e vai cabecinhas, chegando. cada vez mais cabecinhas para contar antes de dormir, né? Verdade, muito bom. Muito legal. Eu gosto muito dessa ideia da individualidade não ficar perdida, porque Sim. inevitavelmente duas pessoas não são iguais. Não existe Uhum. isso, duas pessoas serem iguais em tudo, né? Mas eu percebo um negócio bem interessante. Por mais que eu veja pessoas muito diferentes se casando, e é o que eu falei, a gente já acompanhou mais de 600 histórias de pessoas se casando, e certamente dentre essas 600 eu escutei a história de como começou, como se desenvolveu, de pelo menos 250, 300 pessoas.
300 famílias, né? E dessas 300 histórias, as pessoas são diferentes e tem às vezes que elas falam assim, nossa, a gente é muito diferente. Porque eu falo, né? Eu pergunto em um determinado momento, na hora que a gente está conversando, ele fala assim, nossa, a gente é muito diferente. Ele gosta disso, eu gosto daquilo outro. A gente é oposto em vários pontos. Mas, via de regra, essas pessoas, inclusive, conseguem reconhecer que em valores, em algumas situações, a ideia delas sempre é a mesma. Tem algumas que falam que se completam porque uma começa um pensamento e a outra já sabe aonde é que ela vai chegar. Isso é sensacional, mas elas nunca perdem a sua individualidade. Tem assim, o cara que gosta de Roberto Carlos que vai no show do Iron Maiden, entendeu? E tem o cara que gosta de Iron Maiden e vai no show da Gal Costa e tá tudo bem, eles estão felizes, mas cada um tem a sua, né? Eu acho importante, inclusive, assim, que se mantenham grupos de amigos separados, né? Que as pessoas tenham seus hobbies separados e tenham objetivos também em comum. É nessas interseções, né, que existem entre as pessoas que elas continuam mantendo a individualidade. Eu lembro uma vez uma aluna muito querida desenhou para mim, eu tenho esse desenho até hoje no meu consultório, duas espirais se cruzando. E eu gosto muito dessa imagem, porque assim, na espiral, as duas se encontram e se separam e vão para os seus mundos lá fora. E o que a gente traz do mundo externo ajuda muito a contribuir para a relação, para o assunto, né, para o crescimento do casal. Então, eu acho que essas arejadas que a gente traz os nossos mundos para dentro do casamento e o que a gente traz, leva da nossa relação em casa, de afeto, de entendimento, levar para fora, isso é muito saudável, né? Até porque uma outra coisa que eu acho legal é que assim, não é sermos iguais que faz crescer. É justamente na diferença que nós temos a acrescentar. É a diferença que soma, né? O que eu tenho de diferente do meu parceiro ou da minha parceira é justamente aquilo que eu tenho a descobrir. Porque se ele fosse igualzinho a mim, se a minha parceira fosse igualzinha a mim, muito pouco teríamos a expandir na nossa compreensão, nosso conhecimento, né? Então, eu gosto muito da ideia de sermos diferentes e nos mantermos diferentes também, cada vez mais ampliando horizontes. Muito legal. Você já falou que eu ia falar, né? A gente já tinha dessas há muito tempo, a gente continua tendo. Eu ia falar exatamente dessa outra parte matemática do relacionamento e do casamento, que é o que a diferença é o que soma. É a diferença que faz ser rico, né? Todos os dois podem ganhar com as diferenças entre si. Eu Isso, acho e um vai fundamental mostrando o isso. seu mundo para o outro. O casamento, né? E quando eu falo casamento, é casamento lato sensu, né? Desculpa, qualquer ligação, qualquer relação que se pretenda duradoura, né? Que eu pense assim, eu quero estar com essa pessoa por muito tempo, né? Então, é você andar de mão dada e andar pelos mapas que a outra pessoa delimita para a sua vida. Então, conhecer quais são os pensamentos, quais são os valores, e de vez em quando até se abismar com algum, porque, embora a gente tente que os valores sejam os mesmos, né, ou sejam pelo menos equivalentes, o outro sempre terá a nos surpreender. Para o bem e para o que a gente não gosta também, né? Às vezes nem sempre, né? Sim, nem sempre. Muito Né? legal. Eu Mas tô vendo aqui. Sim, pode falar, pode não, falar. assim, é sempre surpreendente e sempre enriquecedor poder aceitar outra pessoa, né? E quando a gente está numa relação que a gente quer estável, a diferença do outro, que em outras situações talvez nos fizesse sair da relação, por gostar também da relação, a gente incorpora e se propõe a pensar um pouco mais a fundo naquilo, né? Então, há outras situações, por exemplo, eu acompanhei alguns casais com posições políticas bem divergentes, né? Se é um casal de amigos, por exemplo, a gente viu isso, muitas amizades se dispersarem por questões políticas, né?
Agora, sim. quando isso chega dentro do casal, muitos casais conseguiram passar por cima da questão política porque gostam mais do casamento do que das suas próprias convicções políticas. Então, esse para mim é um exemplo muito interessante também. Né? Se as E pessoas aí, superam futebol, né? cara, com certeza, e superam mesmo. E aí vem esse outro lado que é muito rico, né, da questão da mudança, sim, é proporcionada às vezes pelo amor, pelo que você sente pelos outros, que você olha, cara, eu falo por mim, eu acho que cada casal aqui vai ter sempre uma história para falar sobre o quanto se mudou, o quanto quis mudar para favorecer o outro. Né, nessa relação dentro de casa, porque você vem, né? Eu parafraseando agora uma celebrante de casamentos que muitos aqui conhecem, você também, Ana, conhece, a doutora Eunice Penaforte. Doutora Eunice casou metade de Brasília, com certeza, né? E aí Amo-a! todo mundo já ouviu a doutora Eunice falar, né, que quando se casa, aí sim você vai conhecer as manias das pessoas, né, que é só quando você está convivendo diariamente que você começa a entender e realmente conhecer quem é essa outra pessoa que está contigo. E aí você ganha muito, né, em poder é, perceber o que o outro agrada, o que o outro gosta mais e você poder se modelar, poder fazer o esforço que você se faz para mudar em prol do outro. Sim, porque é muito complicado você pensar, eu sou daquelas pessoas que eu sou assim e não mudo nunca. Né? É até pensar se você realmente quer casar com alguém que tem esse discurso de eu sou assim e não vou mudar nunca. Porque a gente se propõe a fazer o outro feliz. Né? Eu lembro que quando eu casei, há 25 anos, né, as pessoas perguntavam assim, mas por que você vai casar? Mas esse rapaz vai fazer você feliz? A gente não tem como saber se o outro vai fazer a gente feliz antes de casar, mas a gente tem como saber a nossa intenção, né, de se mudar um pouco para que aquela pessoa seja feliz, assim como ele tem dito que vai fazer o seu possível para. Então a gente não pode dar garantias, mas a gente Uhum. pode dar garantia da intenção de fazê-lo, da intenção da mudança. E quando a gente muda para agradar o outro, isso aí é muito mal visto, né? As pessoas dizem, ah, mas você vai mudar só para agradar essa pessoa? Só... Às vezes sim, por que não? Se é uma coisa que eu posso abrir mão sem me despersonalizar, sem me ferir, se não é um valor natural, inerente ao ser humano, daquelas coisas de caráter mesmo, se não faz tanta diferença para mim e faz mal a ele, por que não tentar cuidar disso? De um modo geral, se a gente estivesse numa terapia, seria justamente os pontos que eu também gostaria de mudar. Uhum. Né? Fato, fato. Muito legal. Pessoal, tô vendo movimentação grande, muita gente que a gente fez casamento aqui. A gente está com o espaço sempre aberto para perguntas, considerações, opiniões, assuntos, temas dentro desse, desse grande tema, vamos dizer assim, que é a vida após o casamento e se há vida após o casamento, que a gente já está cansado de saber que há, claro, né? É uma brincadeira, porque olha o que tem no mercado aí vendendo que o casamento não é bom. É brincadeira, viu? Assim, eu não vi um sertanejo ainda falar do casamento perfeito, É mas que falando contra sempre tem, né? casamento perfeito, né? Não existe. Eu tenho uma ideia que eu falo sempre com algum cuidado, que é a ideia de que a gente deveria tratar o casamento como um contrato por tempo determinado, né? Eu acho que essa ideia de já estou casado e agora não preciso fazer mais nada, eu acho ela ruim para a Uhum, saúde do casamento, sabe? com Porque certeza. isso existe mesmo. Algumas pessoas se casam e, bom, agora eu já casei, eu não preciso mais fazer a barba, eu não preciso mais depilar, né? Eu não preciso mais acordar com um sorriso no rosto, eu não preciso mais dizer eu te amo, eu não preciso mais cuidar da demonstração do amor. Então, eu gosto muito da ideia da gente viver como se o casamento pudesse acabar, né? E não como algo pronto, acabado, que não vai acabar
nunca mais, né? Então a gente tem a segurança e a garantia de que aquela pessoa estará do seu lado, aconteça o que acontecer, e depois as pessoas se surpreendem muito quando descobrem que a outra pessoa já não quer mais. De um modo geral, quando chegam no consultório, é tão interessante isso, porque as pessoas assim, ele pediu separação e me pegou de surpresa, né? Tem dois aspectos nisso. De um modo geral, a pessoa vinha dando sinais e falando pelas beiradas que estava cansando, que estava cansada, que cansou. Só que aí, em vez de conversarem para se entenderem e talvez até descansarem, desistem. E desistem de uma forma surpreendente para o parceiro. Então, muitas vezes, assim, me pegou de surpresa, eu não sabia nada do que estava acontecendo, né? Então, eu gosto muito disso. Aqui, a gente tem a prática de, uns dias antes do nosso aniversário de casamento, a gente faz uma sinalização. Escuta, a gente vai continuar casado, tá tudo certo, tem que mudar alguma coisa. E isso eu vejo que é bem bacana, assim, sabe? Sentar e conversar. A gente ainda quer continuar casado, né? Então, Vamos ver aqui, é ó. isso. Exatamente. Aqui a querida Zanzinha aqui falando, ó, que se alimentou o namoro, depois é preciso alimentar o casamento para continuar dando certo. É bem isso aí mesmo. É É isso aquela mesmo. história do cuidar do jardim, né? Uhum. Se plantei, tive o maior esforço para conseguir comprar as flores, fui lá, plantei, pronto. Agora as flores estão ali e elas vão ficar lindas e maravilhosas e elas ficam por um tempo, mas depois, se você não cuidar, elas não dão conta, né? Elas precisam Até os de. cactos precisam de água lá no fundo, né? Exatamente. E tem isso, né? A personalidade. Aí a gente sabe, acaba caindo em estereótipos e tal, o masculino que está sempre ali mais impertigado e tal, e normalmente não precisa de nada, né? Porque é o cactus. É o cactus que você falou. É claro que não é sempre o homem, tem mulher que é assim também, e acho que a gente tem visto isso aumentando, né? As mulheres que são super mulheres, mulheres maravilhas que fazem de tudo, agradam a todos, que conseguem ser profissionais maravilhosas, e quando chega em casa tem que ser a mãe maravilhosa, tem que ser a mulher perfeita, tem que tudo. A gente está aqui falando de casais e todo mundo é muito crescidinho, mas tem que transar bem transado. E aí chega uma hora Tem que que estar essa bonita, pessoa, tem que ser magra. cactus, tem isso, tudo, nossa, quanta coisa, né? E aí parece que é o cactus que se fala assim, essa aí não precisa de água, né? Essa aí não tá dando conta sozinha, tranquila. E lá no fundo você sabe, ou às vezes tem essa surpresa, né, de que você viu uma pessoa tão perfeita em tudo e de repente desmorona porque não era nada disso. Era só a capa Uhum. que parecia perfeita, né? É porque até a Mulher Maravilha cansa, né? Você falou da Mulher Maravilha e eu me lembrei da minha Mulher Maravilha que eu tenho aqui, né? Uma Mulherzinha Maravilha também. Obrigada, Rodrigo, pelo presente. Mas é que ninguém é tão maravilha. Na verdade, a nossa esperança é que a gente consiga fazer pelo menos metade das coisas que a gente devia, né? Mas no final do dia a capa cai, o laço dourado cai e a gente quer alguém para estar do nosso lado. Tem uma cena naquele filme Dança Comigo, em que com a Suzy Sarandon e o Uhum. Richard Gere, né? Richard Gere. Em, Uhum. em algum momento ela pergunta para o detetive pergunta para ela assim, por que as pessoas se casam? E ela diz que não sabe. E ele diz assim: as pessoas se casam para terem alguém que testemunhe a própria vida, né? Que lhe testemunhe a vida. E eu acho isso tão Uhum. bonito, porque é isso, né? Nos últimos 18 anos da sua vida, nos últimos 20 anos da minha vida, 25, a maior testemunha da minha vida é o meu parceiro, né? E às vezes é aquele que está no background, dando todas as condições para a gente crescer, e eventualmente o Rodrigo, que eu acabei de me manifestar, que me deu a minha Mulher Maravilha aqui, acabou de entrar. Obrigada, Rodrigo. Né? Mas às vezes aquela pessoa dá todo o background para você poder seguir a sua vida, e eventualmente é você que tem que fazer isso. Então, são dedos que se entrelaçam
né? E que tentam fazer uma trama o mais apertada por cima para dar conta de tudo. Né? Porque antes o que tínhamos? Tínhamos duas pessoas normalmente vivendo nas suas famílias e havia toda uma estrutura familiar segurando a barra daquela pessoinha também. Agora ela sai de dentro da sua casa, né, para se juntar com outra pessoa que na maioria das vezes também não tem experiência para formar uma nova trama e uma nova família. E criar essa consistência, essas ligações entre essas linhas, né? É um trabalho, quando eu digo um trabalho, porque dá trabalho. O casamento não acontece assim, agora a gente está casado e está tudo certo. Na manhã seguinte tem que tomar café, né? Chegou da lua de mel, a gente vai trabalhar, a gente vai encontrar a carta na caixinha de correio com conta para pagar. Cobrança, né? A gente Exatamente. vai encontrar roupa suja no banheiro e vai ter que pegar dali. Um dos dois vai ter que pegar e levar para lavar. Sim, dá trabalho, mas é muito bom perceber que isso é o trabalho de uma nova dupla. É um novo conjunto. É quando a gente realiza muito da potência que se espera quando adulto. Não que seja uma obrigação, mas assim, se a gente for seguir o que seria a vida, né? O ser humano cresce, nasce, cresce, casa. Nasce, cresce, fica bobo e casa. Fica bobo e morre, né? Não, fica bobo e casa. Fica bobo em casa, né? E depois é o resto. Mas é muito legal você participar da construção de uma nova família. Né? Quando a gente pensa depois, mais tarde, em ter filhos, eu acho que a ideia com os filhos é que legal, a gente agora tem um serzinho para quem a gente pode passar os nossos valores. Alguém que a gente vai criar conforme os nossos valores. A Luísa está fazendo uma perguntinha aqui. Eu trouxe a pergunta dela. Oi, Lu, tudo bom? Vendo a gente lá de Santa Catarina. E é a pergunta que vem um pouco, você falou aí dos anos que vão passando, né? Então vem um pouco de encontro aí esse assunto, por isso que eu trouxe como manter a chama acesa depois de tantos anos de casado. A chama aí depende, né? Um pouco. A chama do fogão. Aqui em casa a gente adotou o fogão por indução, então nem tem mais chama aqui pra gente acender. Mas eu te entendo, Lu. Não é uma coisa fácil, né, Ana Lúcia? Você acha que é tranquilo assim falar em manter chama acesa? Eu acho que é que nem uma vela. Já que ela falou em chama, eu gosto da ideia da vela. Tem épocas, né, conforme o vento, conforme a parte da vela, conforme a gente... que fica aquela chama enorme em cima da vela. Tem hora que está tão pequenininha que a gente até pensa que apagou. Né? Então, aí a gente tem que trabalhar para a chama reavivar quando está pequenininha. E como é que a gente faz isso? Eu acho que a grande sacada é continuar fazendo coisas que gosta e que isso é inevitável que desperte a admiração no outro. Né? Para mim, uma dos combustíveis para essa chama é a admiração. Se eu não admiro mais o meu parceiro, se ele não me admira mais, a gente se entedia e aí começa a procurar muitos interesses fora. Né? Então, na medida que a gente se renova e se mantém alegre e se mantém produtivo na própria vida e se mantém trazendo novidades para o parceiro, eu acho que isso aí é a grande sacada, sabe? Porque uma coisa é certa, uma hora aquela potência sexual toda vai dar uma esfriada, porque a gente já não tem mais os nossos 20 anos, né? Porque já se conhece muito, porque está cansado dos afazeres diários, porque se preocupou, porque às vezes o corpo já não dá conta tanto, e o que mais fica é a melhor pessoa do mundo para conversar, né? Eu, sinceramente, eu troco qualquer jantar caro por uma jantinha baratinha ali na beira do balcão da cozinha,
com uma tacinha de vinho e a gente conversando a noite inteira sobre as estrelas, sobre o tempo, sobre pregas no espaço e por aí vai, sabe? Pelas coisas que nos interessam. Porque o que resta depois de muitos e muitos anos é uma boa conversa. Né? E se você tem Com alguém que certeza. você não goste de conversar e que você não admire, você não vai gastar o seu tempo com essa pessoa. Aliás, você vai achar que é gasto de tempo. Eu costumo chamar de investimento de tempo, Investimento, exatamente. né? Exatamente o que eu ia falar. Que é onde Exatamente. a gente se fortifica. Tem A gente uma se outra. reinventa, né, Ana? Eu acho Isso. muito legal isso. Tem Redescobre tudo, né? uma metáfora que eu gosto muito. Na verdade, é uma piada com relação a um soldado que, que aconteceu, né? Na guerra, havia um paraquedista e todo dia ele saltava, todo dia ele saltava. Quando ele acabou a guerra, um dia ele estava no restaurante e o garçom veio falar com ele, disse assim: "Ah, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu lhe admiro muito." E aí esse paraquedista do pós-guerra disse assim: "Você me perdoa, eu realmente não me lembro de você, mas obrigado por ter vindo falar. Quem é você mesmo?" Assim, eu sou aquele que dobrava o seu paraquedas todos os dias, né? E eu gosto Legal. muito disso aplicado ao casamento, em que um dobra o paraquedas do outro todos os dias. E ele, às vezes, a gente faz saltos duplos incríveis, e às vezes a gente faz saltos separados incríveis, mas com a confiança de que o outro dobrou o nosso paraquedas e que está segurando a barra lá do outro lado também. Muito legal, Né? muito legal. Confiança é uma palavra forte quando se fala em casamento, né? É um É, negócio. tem várias palavras dessa família, né? Uhum. Confiança, lealdade, né? Fidelidade. Eu acho muito complicado quando alguém conta assim: não, eu tenho um amigo e que ele pediu para não contar para ninguém e eu falei para ele que eu não ia contar nem para você. Bom, peraí, como é isso? Você Aham. prometeu para uma pessoa fora da nossa relação que você iria me trair? Isso é muito sério, né? Então, assim, como é que você promete para um terceiro que você vai ter um segredo comigo, Fato. né? Então, Como é que não eu acho fecha, né? isso... Não fecha, isso é complicado. Não fecha. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Obrigado, obrigado, pessoas, pelas participações. Vamos ver aqui. Olha aqui. Dani Maceno, conheço essa pessoa. Conheço. Essa é a nossa digníssima. Existem estratégias para iniciar um diálogo saudável entre o casal? Estratégias? Olha, é, Dani, me desculpa, eu vou falar um pouquinho da nossa intimidade, que eu acho que é uma estratégia nossa que a gente descobriu. E eu acho muito interessante essa história nossa, sabe? Essa dinâmica. Por isso que eu vou dividir com vocês. A gente não cansa de escutar em algumas das celebrações que a gente participa, filmando, claro que a gente está trabalhando, mas eu sempre estou escutando uma coisa ou outra, e é óbvio que depois eu vou editar o material, eu escuto com muito mais clareza e Deixa eu fazer atenção. um parênteses Sim, aí. Lembrando que vocês dois são psicólogos humanistas, né? Segue. exatamente. Isso a gente não tira, né? Esse é o tipo de título que fica dentro do coração e que não sai. Legal que a Dani deixou compartilhar. A gente escuta muito de celebrantes dizendo o seguinte: não vá dormir com pendências, né? A gente não pode dormir chateado um com o outro. E eu escuto sempre isso, eu acho bonito, eu acho interessante, falando, é legal, né? Realmente, olha, você vai dormir mais tranquilo se você dormir com aquele problema conversado, aquele conflito resolvido e tudo mais. Mas a gente tem a nossa dinâmica é diferente. Eu aprendi isso, né, com um tempo de convivência, que dependendo do que é que a gente precisa conversar, no nosso caso é melhor a gente dormir. Eu não sei o que acontece, mas durante o sono e durante o acordar de uma manhã a gente está um bocado mais tranquilo, um bocado mais calmo. Eu acho que é isso. E o nosso Uhum. diálogo flui muito melhor nessas circunstâncias. Mas é claro, de repente há alguma estratégia por trás disso ou outras estratégias que são possíveis. Que você pode comentar um pouco, né, Ana? A gente funciona bem desse jeito. Até hoje, né? É, São 18 anos indo aí, com muitos na conflitos sempre, verdade, né, mas qualquer resolvidos. receita de bolo na área relações é sempre arriscada.
né? Uhum. É bacana a gente pensar que cada casal vai desenvolver as suas formas de conversar e de criar estratégias, né? Eu acompanho alguns casais e aí, assim, tem um casal que eu acho muito interessante, que eles pegaram um jogo de fichas de baralho, né? E separaram as Uhum. fichas vermelhas. Separaram as azuis e as vermelhas. As vermelhas, as azuis eles quase não usam. Mas as vermelhas é um sinalizador de que algo não está ok. Então, assim, Legal. quando um quer conversar com o outro, pega uma ficha vermelha e coloca em cima da mesa, fica claro que existe uma pendência, até que Uhum. um dos dois consiga sentar assim, escutar, nós vamos conversar sobre aquilo ou vai ficar assim, né? Uhum. Eu lembro de uma Uhum. vez que ela me disse assim, pô, eu já botei todo o jogo de ficha em cima da mesa. Entende? Então, assim, às vezes, nem as próprias estratégias que o casal usa rotineiramente, a Pode depender da funcionar, né? questão, funciona. Uhum. Uhum. Então, é muito de momento. Eu gosto da ideia da gente brigar devagar, sabe? Legal, legal. Tem uma frase que as pessoas falam, né? Que a raiva é um prato que se come frio. Não é Uhum. só isso. É que, às vezes, o próprio sono refaz as ideias, bota um pouco de clareza e a gente sai do estado de raiva para conseguir uma fala um pouco mais Ainda mais. equilibrada, É, né? é. Alguém colocou assim: o problema é se teremos tempo no outro dia. Se for importante ainda, se for relevante ainda, a gente cria um tempo, né? Agora, muitas vezes o que se mostra é irrelevante. E é que nem quando a pessoa assim, um dia eu vou conseguir falar para minha mãe tal e tal coisa. Aí a própria pessoa em determinado momento assim, bom, mas pode ser que o dia que eu consiga falar já não seja mais importante. Então, É. muitas vezes, a questão é uma negociação interna. Mas se não é uma negociação interna e precisa ser conversado para a gente acertar o passo, para a gente colocar para o outro, olha, tal coisa eu não gostei, eu preferia que não fosse Uhum. dessa forma, o próprio casal desenvolve estratégias. Essa da ficha me parece uma coisa bem legalzinha, assim, olha Legal. só, ficha, Uhum. cartão vermelho, tá? Tem um cartão vermelho em cima da mesa. Botar um cartão Verdade, amarelo também. verdade, verdade. Muito legal. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui que fizeram, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou trazer ela. Trazê-la. Já perceberam que a. Você percebe que quando. Ih, o que que acontece? Eu acho que as perguntas maiores a gente não vê ela inteira. Eu também não estou vendo Hum, inteira, não. ela vem só um pedaço. Zanzinha, você consegue. Acho que nos comentários você consegue escrever mais. A pergunta ela fica cortada. Que curioso isso, o Instagram. Podia, né, ter É. facilitado aí pra gente. Deixa eu ver aqui, Ana. A gente tinha uns assuntos para tratar, mas eu acho tão interessante a dinâmica que eu nem olhei aqui ainda. Tá vendo? A gente tem um Ah, roteirozinho. não, porque a gente Cara, se tá tão. esforça, né? A gente tenta trabalhar. É. Não, e o nosso negócio é muito no instantâneo, na hora e o que vem. Eu olhei o roteiro ali, mas eu nem tô afim, não. Ele tá É porque a gente gosta defasado de já. falar do que as pessoas querem ouvir, né? Também é. E a gente também gosta muito de escutar, né? Aí tem essa. A live tem essa diferença, né, Ana? A gente não escuta tanto assim. A gente podia ser um grupãozão, né? Uma live com 50 pessoas ao invés de ter duas falando. É. Mas enfim, ainda assim é muito bacana. Na verdade, eu tinha vontade de saber como é que essas pessoas que estão vivendo essas novas relações hoje, que estão aqui no grupo, se tinham vontade de colocar alguma coisa. A Lilian está colocando alguma coisa, ó. Aprendemos durante a preparação do nosso casamento com o Tiago, com a Dani, com o Júnior, que casamento antes de tudo é cuidado. Agora, com uma filhinha, o mais difícil é equilibrar a vida dos dois com ela. Ah, sim. Olha, eu queria falar um negócio sobre isso. Isso é muito interessante. Eu e a Dani, a gente tem a felicidade, o privilégio, eu poderia dizer, da gente ter avós, né? Os avós das nossas filhas são muito presentes. Então a gente tem essa facilidade de, às vezes, viajar 2, 3 dias, 4.
e só nós dois deixar as nossas filhas com os nossos avós. A gente já ouviu mas muita crítica com relação a isso, é claro. Ah, vocês vão deixar os seus filhos, vocês não gostam dos seus filhos, eles não são os mais importantes para vocês. Mas a gente sempre teve clareza de que se a gente não tá bem, eles não ficam bem. Se a nossa relação não tá afiada, eles sentem qualquer coisa fora do lugar e eles ficam mal, eles sentem inseguros, ainda mais crianças que são menores, né? A gente já está agora com uma de 13 e uma de 8, 14 e 9, na verdade. A idade já está um pouco avançada, mas as crianças menores eu tenho a impressão que sugam isso de uma forma que a gente pode fingir que está tudo ótimo na frente delas, elas sabem que não está legal. Então a gente sempre privilegiou em algum momento, e na verdade todo ano a gente fazia isso, pelo menos uma vez, às vezes duas, de viajar só nós dois juntos. E é claro que uma viagem, olha, falaram das estratégias aí de como manter chama acesa, né? Olha, viagem é um negócio assim inacreditável, em especial se você está indo para um lugar novo, se você vai com a disposição de estar presente ali naquele momento, deixar os acontecimentos para trás, né? Os problemas, trabalho, tudo isso. Eu acho uma estratégia espetacular, mas é claro que nem todo mundo consegue. E é óbvio que eu estou dando esse exemplo meu, que é, como eu disse, a gente tem esse privilégio de ter os avós muito presentes para isso. Eu queria acrescentar uma coisa com relação às viagens, e eu vou falar também da questão dos filhos, mas das viagens, uma das coisas que quem tem condições, eu acho importante que o casal possa, inclusive, viajar com outras pessoas. Então, como eu tenho os meus congressos, né? Eu pelo menos uma vez por ano eu saio para um congresso onde eu vou encontrar só pessoas que compartilham das mesmas ideias comigo, ainda que sejam ideias teóricas. Fora do congresso, né? Fora da ideia do congresso, a gente tem os amigos, bebe bastante, conversa bastante, bate perna, a gente sempre vai para os nossos congressos, são sempre lugares legais. Depois em um outro, ou eu viajo às vezes só com a minha irmã, né? Ele viaja só com o irmão dele de vez em quando também, ou viaja sozinho, também vai para os congressos, e a gente tenta fazer uma viagem juntos também, às vezes com filho, às vezes sem filho, depende, mas isso faz parte daquela ideia de ventilar o casamento. Já com relação ao que a Dani, né, que da arte de despertar, É a pergunta? Zanzinha, é a Elisângela. Isso. Ah, Elisângela, tudo bom, É querida? Sim, ela Elisângela. foi do CPHB também. Os filhos, eles são um cuidado a mais, né? A gente cuida da gente, a gente cuida dos filhos, e às vezes cuidar dos filhos é um trabalho enorme, e é por isso que às vezes o casamento dá umas balanceadas, porque enquanto são muito pequenininhos, é a gente que tem que zelar pelo bem-estar deles. Eles não podem ir na cozinha e fazer a comida e sair pegar o carro e ali mas ter filhos é uma escolha. Então, o que eu acho que a gente, antes de tê-los, é pensar que eles também vão mudar a vida. Eu tenho o conhecimento, eu sei disso, que muitas pessoas já entram numa relação com filhos. E esse filho vem dentro do pacotinho. A gente tem que É, considerar, né, que quando a gente entra para a família de alguém, vem com o pacotinho todo. Eu casei com marido e sogra. Algumas pessoas não sabem, a minha sogra mora comigo há 25 anos. Né? E isso foi combinado antes, isso estava na regra, né? Estava no tá no contrato, né? estabelecido, estava no contrato. É. E a gente, graças a Deus, tem uma relação ótima. Então, depois vieram os filhos, a gente teve que se adaptar de novo, né? Com alguém que fica com a criança, tem que parar de estudar um semestre para poder organizar, e aí volta a estudar no outro. Então, ao mesmo tempo que a gente se doa, o outro abre mão um pouquinho, né? Quando for a nossa vez, a gente abre mão um pouquinho para o outro fazer a parte dele, e assim a gente vai levando. Né? Fundamental isso também, né? Esse negócio de abrir mão, de facilitar o do outro, depois ser facilitado. Quando a gente vê isso acontecendo nessa dinâmica, quando não é um lado só fazendo e o outro só recebendo, é mágico, né? Eu acho que dá uma vontade de fazer o outro feliz quando o outro te faz feliz. Vou dar de volta, você vai ver o troco. Aí você faz uma surpresa, a pessoa fica lá e ela sente aquilo e fala: Nossa, eu vou. Isso vira uma avalanchezinha, né, cara? Eu acho muito É, gostoso. a escada
da casa de Santos Dumont, ela não tinha o degrau inteiro. Ela tinha o degrau para o lado direito para botar o pé direito e o degrau do lado esquerdo para botar o lado esquerdo. E eu vejo o casamento muito assim, uma vez um, outra vez outro, uma vez um, outra vez outro. E assim a Legal. gente vai chegando lá no topo para poder crescer junto. Eu estou lendo aqui o comentário da Lilian, da Lilica. E acredito que cada etapa da vida vai tendo uma prioridade. É importante ter flexibilidade e paciência para cada tempo desses. Aqui hoje temos um pequeno de 3 anos, uma obra em andamento, morando com os pais dela. Se não tiver jogo de cintura para segurar o casamento compartilhado com outras coisas e pessoas, dá ruim. Entendemos que nem sempre é a hora de ajustar e olhar tudo do casal. Com certeza. Os momentos, né? Não é sempre. Aliás, isso, de certa forma, quando você passa por isso, fortalece bastante. Eu lembro até hoje a Esther Carrenho, Ana. A Esther casou no mesmo Grande dia, não no Esther. mesmo dia que eu, né? No mesmo 11 de julho de outro ano anterior. E a gente descobriu isso quando a gente estava se conhecendo ainda. E aí a Esther falou assim, olha, a gente estava passando por uma reforma em casa. E a Esther falou, olha, se o seu casamento passar pela reforma, seu casamento não acaba mais. Porque reforma de casa é um negócio assim, inacreditável para dar problema. E aí eu tô vendo a Lilica realmente precisando, né, de muita paciência, muita tolerância para poder passar por alguns momentos que são realmente complicados. Às vezes é a saúde financeira que não está legal, às vezes é todo mundo que está participando da vida que era para ser dos dois e do filho de 3 anos e tá uma galera Sim, participando, sim. os empreiteiros da obra, a galera que está trabalhando, enfim, tudo junto, né? Privacidade Não é zero, fácil né? não. Nossa, acabou. O Tiago, essa questão de ter muitas coisas para fazer, e um casamento tem muita coisa para fazer, e uma casa tem muita coisa para fazer, e o filho tem muita coisa para fazer, e as vidas profissionais. Então, passa também por a gente baixar um pouquinho a exigência e baixar um pouquinho a exigência que a gente pensa que o outro tem. Né? Uhum, Então eu vejo uhum. assim, outra coisa de casais. Ah, porque eu passo o dia arrumando a casa. Mas você arruma por quê? Porque eu não suporto viver na bagunça. Ninguém gosta muito de viver na bagunça. Mas talvez um pouco de bagunça, em troca de 2 horas de sono, seja suportável. Aham. Né? E quando o outro parceiro fica ok com isso, né? O marido que não exige que a comida esteja sempre pronta, que a casa esteja sempre pronta, uma mulher que não exige que o marido tenha pago todas as contas, enfim, sai desse modelinho de tem que ser tudo do jeito que alguém um dia disse que tinha que ser, porque as coisas podem ter uma configuração diferente, né? E a gente saber que quando a gente está ali, ó, nos 65, 70%, às vezes está muito bom, Tá ótimo. né? É que a gente Verdade. fica querendo dar 100% da gente em tudo, né? E às vezes não dá, a gente não tem nem Não para dá si, conta. né? Então, existe uma outra forma de dizer eu te amo, que é dizer assim, nossa, a comida tá ótima, vamos pedir um iFood? Excelente. Eu vou cozinhar hoje. Ah, não, não vai cozinhar hoje não. Vamos pedir porque a gente fica mais junto mais tempo. Exatamente Excelente. É uma isso. ótima forma de dizer eu te amo, com certeza. Né? Uma Poupar, né? outra forma de dizer eu te amo é assim, vamos passar o dia fora, mesmo que a casa esteja o caos, né? Uhum. E o programa do fim de semana tenha sido fazer faxina. Então, assim, a gente pode não cumprir aqueles papéis que outras pessoas colocam para gente. Existe um Esperam, nível, né? olha só, é que existe um nível de exigência que é concreto. Mas existe um outro nível de exigência que é aprendido e que a gente Uhum. absorve aquilo como se fosse uma obrigação, né? Então, tem que estar, a sua criança tem que estar limpinha, cheirosinha e alimentada. Ok, ela tem que estar alimentada e com higiene básica. Ah, mas a Maria Chiquinha, uma tá para cima, outra tá para baixo. Caramba, já tá de Maria Chiquinha e tá bom demais.
Tira a Maria Chiquinha, então, né? Tira a Maria Chiquinha. Né? Então, às vezes as coisas são... A gente está brincando, mas são as coisas miúdas, que são pequenas exigências que vão dando meia voltinha pequenininha no parafuso. Mas que quando chega no final de uma semana, no final de um mês, no final de um ano, a família está estressada e quando você vai ver o que era quase nada. Porque São você não vários consegue nem nadas. enumerar de tão pequenininhos que eram. Né? Um grão de areia passa batido por você, mas um saco de areia, que é formado por milhões de grãos de areia, né, ele fica pesado. Muito legal. Pessoas, é o seguinte, a gente está 8h50, a gente provavelmente tem mais uns 10 minutos, ou talvez menos que isso. A gente tem 8 minutos, Thiago, porque eles 8 são minutos. rigorosos. Com 59 São minutos, eles muitos. desligam. É verdade. Então eu já vou deixando aqui o agradecimento de cara por todo mundo que passou, todo mundo que ainda está aqui com a gente. Ana Lúcia, você, meu mas agradecimento eu acho que a gente tem mais uma eterno. coisa para falar, né? Não, eu acho que a gente não precisa terminar. Eu vou só já agradecer para não chegar lá no final e falar assim, eu queria agradecer. Aí acabou. Já está agradecido. Aí acabou. Então estou agradecendo a presença, a sua disponibilidade, que é sensacional. Eu acho que assim, como eu disse, completa bem essa situação, né, da gente registrar casamentos de tantas pessoas e a gente, de certa forma, acompanha, mas de longe, óbvio, a história dessas 600 famílias que eu vi nascer, que infelizmente hoje já não são 600, a gente sabe que muitas delas acabam ficando pelo caminho, mas muitas delas a gente vê acontecendo ainda e eu falo, cara, a gente precisava falar alguma coisa para essas pessoas também. A gente conseguiu reunir algumas delas hoje, mas é claro que essa nossa live deve ficar aqui nos nossos registros para que outras pessoas possam assistir depois em algum momento e ter um pouco de descontração, um momento legal, alguns pensamentos bem interessantes, às vezes algumas resoluções de situações que estão complicadas aí no casamento dessas pessoas. Você ia falar mais alguma coisa aí? Eu ia falar duas coisas. Uma é que assim, a gente fala de problemas no casamento porque o problema faz parte da vida. Agora, a grande maioria dos problemas que eu vejo em casamentos, eles são solúveis. O que falta é sentar e conversar. Um casamento só devia terminar porque as pessoas simplesmente não se amam mais, porque o amor eventualmente também acaba. Mas você vê um casamento terminar por questão de dinheiro, porque cuidar de filho, briga com sogra, quem é que cozinha, quem é que aperta o tubo de pasta de dente diferente, né? Essas coisas são conversáveis. Então, eu continuo achando que vale a pena casar. Sim, há vida após o casamento e mais vida boa. Né? Tem gente que gosta tanto de casar que casa logo umas 6 vezes. Vinícius de Moraes é que dizia isso, né? Fábio Júnior, então, é apaixonado. Se não der certo uma vez, se casa de novo, se tenta novamente, todo mundo tem o direito de tentar ser feliz de novo, com uma parceria nova. Né? Mas casar é uma aventura incrível a dois. E não é de um só carregar um casamento. Então, essa era uma coisa que eu ia dizer. E quando forem casar, filmem seus casamentos. Né? Olha, eu preciso falar um negócio aqui. Eu acho que as pessoas, às vezes, talvez as que estejam aqui, talvez não vão conseguir testemunhar isso. Mas eu recebo feedback de muitas pessoas que a gente filmou, muitas famílias, né? Que lá uma vez por ano, às vezes até mais do que isso, assistem pelo menos o vídeo mais curto, às vezes assistem mais um pedaço de um outro e tal. E isso traz um ressignificado, Nossa, é disso que a gente era feito. Isso é muito interessante. Uma das coisas que eu gosto naquele papo antes do aniversário de casamento é pensar, eu ainda estou casado com essa pessoa porque eu quero construir com ela ou eu continuo casado só porque um dia eu me casei? Né? Eu ainda tenho aqueles objetivos que me moviam lá na nossa fita de casamento, né? Então, aqui a gente tem isso também, uma vez por ano, e olha que nem tinha TLD vídeo na época, meu vídeo nem é tão bonito assim, ele é legal, mas não é tão bonito assim. Mas a gente lembrar o que é que nos fez unir e ver se a gente ainda quer continuar junto. E normalmente a gente quer, porque a gente tem muito em comum e muito a construir ainda. Né? E quando as coisas não estiverem ok, né? Já tiverem feito o filme, já tiverem revisto o filme e ainda não está bem, aí vem fazer terapia.
né? É isso que eu ia Porque falar muitas agora. vezes, numa boa terapia, É, as coisas se resolvem, são né? esses nós, né, que você fala, você falou do grão de areia e do saco de areia. Eu vejo também como se fossem nós, né? É uma linha do tempo do casal e que às vezes elas se entrelaçam e não consegue desatar o nó. E às vezes você precisa de uma pessoa de fora para poder te ajudar. E eu já tive nessa posição da terapia e é sensacional você poder. Terapia de casal é um negócio muito poderoso, muito transformador, interessante, profundo demais. Eu considero demais quem está nessa área, como você, Ana, e vários outros colegas, porque é de uma riqueza sem preço, não tem preço, realmente. É. E assim, a gente não tem um compromisso em manter o casamento. Eventualmente o casamento até acaba, mas a gente tem o compromisso que aquelas duas pessoas saiam da relação inteiras, bem, para poder seguir suas vidas, ou eventualmente até que consigam voltar a namorar dentro do casamento e ressignificar, e redescobrir e relembrar enfim, o seu próprio caminho, a sua própria essência, né? Muito Gente, quanta legal. gente querida entrando, Querida, Chiquinha é isso que eu ia entrando, falar, Sheila Elisa. aqui, cara. Sheik, você. Que saudade de você, Sheik. Olha, deixar de falar aqui também que a minha mãe de leite passou por aqui, a Heloísa, deixou aqui uma mensagem de administrar o tempo e dar prioridade nas coisas que são mais importantes para que a convivência seja tranquila e muito diálogo. Diálogo, nossa, até cansar. Muito. Não, não cansa nunca. A grande legal é que não conversar não cansa, cansa É brigar. verdade. Brigar cansa muito, né? Pouquinha de briga já cansa E muito, né? aí, só mais uma coisa que eu me lembrei, é que uma das coisas que eu acho, eu tenho 2 minutos, né? É que É. quando eu falo conversar, é versar com. Versar com. Porque hoje o que a gente tem são as pessoas fazendo monólogos em dupla. Porque eu, isso. Ah, eu, isso. Eu. E aí a gente não conversa sobre o mesmo assunto, né? Eu espero que a gente tenha realmente mais oportunidade de conversar sobre isso. A Lorena está dizendo aqui que quer uma parte Que 2. é uma parte 2. Eu adorei, Lorena, Excelente. então, do que me diz respeito, Depender de mim, nós estamos aí. aceito. Na verdade, a gente Aceito. já tinha conversado, feito um projetinho, de repente a gente ter um canal sobre isso, sobre questões de casamento, talvez a cada 15 dias, uma vez por mês. A gente está estudando isso, não está fora de cogitação, né? E a gente está contando aí com a sua colaboração também, viu, Lorena? Obrigado, Lô. Gente, é isso. Vamos nos despedindo. Obrigado mais uma vez, Ana. Beijo para todos. Muito Um obrigada. beijo grande. Beijos. E a gente se Amém. encontra em breve. Amém. Amém. Muito. A palavra é essa. Amém. Beijos, meus amores. Tchau, tchau. Obrigadão, Ana. Tchau.